O anime começa com o protagonista Yoichi andando pela floresta depois de pegar alguns peixes no rio, e de repente ele é atacado pelo seu pai, que também é um espadachim, mas usava uma espada de madeira. Voltando para casa, o pai do Yoichi decide mandar ele embora das montanhas, porque o filho dele já era forte demais até mesmo para os seus padrões, dizendo que o que ele precisa agora era ganhar experiência indo para a cidade grande. E nesse momento o pai dele lembra que na cidade a família Kagura abriu um dojo, que usava o mesmo estilo de arte de espada que eles, então provavelmente ajudariam seu filho. Enquanto isso, vemos que a carta do pai do protagonista chegou até a casa dos Kagura, mas a diferença era que o pai do Yoichi mandou ela através de uma flecha e não de uma mensagem como uma pessoa normal faria. Então, Ibuki chama todas as suas irmãs, que eram Ayami, Chihaya e Kagome, para contar que uma pessoa vai morar ali com elas a pedido da família Karasuma, que era parceira da família Kagura há gerações. Ayami discute com Ibuki porque sua irmã decidiu aceitar um pedido daqueles do nada, e de uma pessoa que nunca viram na vida, mas ainda assim, como as outras irmãs não eram necessariamente contra a ideia, Ayami acaba desistindo da discussão para comer. Yoichi recém tinha chegado na cidade e já tinha ficado distraído porque tudo era diferente do interior, e até as pessoas ao redor ficam olhando estranho para ele porque o cara tava todo caracterizado de samurai. Logo um cara chamado Ashizu compra briga com o protagonista apenas para levar uma lapada só da espada do Yoichi. Apesar dele nem ter acertado a espada de verdade no cara, fez ele sair voando, o que até fez a polícia aparecer para interrogar ele, mas como Yoichi era só um moleque cheio de energia e nenhum senso da modernidade, meio que eles deixaram ele embora. Enquanto isso, as irmãs Ikagura estavam esperando pela chegada do Yoichi, sem nem saber exatamente como ele era, mas as irmãs acabam todas se separando, e acreditem, isso não foi a ideia mais inteligente. O protagonista estava de boas andando pelo shopping, quando teve a proeza de escorregar em uma mala e parar dentro do provador justamente da Ayami, vendo e tocando coisas que não devia. Ela imediatamente expulsa ele do provador, e o Yoichi acaba correndo atrás de um ladrão que acabou de roubar uma senhorinha, e durante a perseguição ele esbarra na Chihaya e cai de cara em um lugar que não deveria também, antes de sair correndo e finalmente pegar o ladrão. Mas bem nessa hora, ele percebe que estava atrasado para se encontrar com as irmãs Ikagura, e ele também acaba tendo a proeza de se encontrar com a Kagome, que havia se perdido, e ele decide ajudar ela a se encontrar com a Ibuki. Só que bem nessa hora a polícia aparece para tentar segurar o Yoichi, mas ele dá um jeito de se pendurar e entregar a Kagome para Ibuki, antes de sair voando pela janela do shopping, caindo em cima do metrô e simplesmente indo embora sem entender nada. Mas Ibuki reconhece o estilo da arte da espada que ele usou, e percebe que ele poderia ser a pessoa que ela estava esperando até então. No final, Ibuki acaba reencontrando ele na estação e se apresenta pro Yoichi, guiando ele de volta pro dojo da família Kagura e apresentando ele para suas irmãs, que o reconhecem na mesma hora por terem se visto ao longo do dia. Nos dias seguintes, aqui Yoichi vive com as irmãs Kagura. Ele passa por uns maus bocados, porque sempre acaba tendo aqueles clichês de anime ecchi, onde o cara acaba vindo e tocando coisas que não devia. O cara já começa o dia treinando e revendo Ibuki pela manhã, mas ela acaba escorregando e molhando a roupa toda com água. E bem nessa hora ela mete um golpe no protagonista, que faz ele voar e cair bem no quarto da Ayami, e de novo, acidentalmente fica tocando nela na maior naturalidade do mundo, apenas para apanhar de novo da Ibuki, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Depois do café da manhã, Ibuki lembra que eles todos deveriam ir para a escola, e Ayami fica revoltada com a ideia de estudar junto com o protagonista, dizendo para ele fingir que nem conhecia ela, mas ainda assim todos eles vão para a escola. Curiosamente, o Ashizu também estudava naquele colégio e já estava rolando os rumores sobre como ele apanhou de um cara na frente do shopping, e para infelicidade dele, não apenas o Yoichi estava estudando no mesmo colégio, como também estavam dando com a Ibuki, a garota que ele gosta. Durante as aulas, Yoichi se apresenta e no meio acaba falando que estava morando no dojo com a Ibuki, e também o Ashizu quase fala em voz alta que conhecia o protagonista, quase confirmando para todo mundo que tinha tomado uma surra dele no dia anterior. No final das contas, o protagonista estava feliz da vida, porque o colégio da cidade grande era bem diferente do interior, pois agora ele ficava rodeado de garotas, mas logo a Ibuki bate nele por ficar fazendo aquelas caras estranhas, e diz para ele se comportar direito, o que faz o Ashizu entender mal a situação e logo chega para desafiar o Yoichi em um novo duelo, enquanto que nesse momento, a Ayami estava ouvindo um sermão da professora sobre seu comportamento em notas baixas, quando ouve falar que estava tendo uma briga, e acaba assistindo ao duelo entre o Ashizu e o protagonista. Os dois ficam trocando alguns golpes, até que do nada o Ashizu saca uma arma para atacar o Yoichi, mas mesmo no mano a mano e apenas usando as mãos, o protagonista consegue vencer seu adversário, falando que ele não deveria ficar usando armas para expressar seus sentimentos, se esse era o intuito do duelo desde o começo. Esse duelo fez todo mundo conhecer o Yoichi, que ele não era apenas um cara tarado ou um moleque esquisito, mas na verdade era alguém que poderia ser honrado e respeitado. E apesar da derrota, o Ashizu não desistiu da sua crush. De volta no dojo, o protagonista acaba caindo de febre e as irmãs acham que é provavelmente porque ele ainda não tinha se acostumado com as mudanças do clima das montanhas para a cidade. E nisso a Ayami, mesmo contra gosto e fingindo não ser porque quer, decide fazer uma sopa pro Yoichi. Enquanto isso, quando Ibuki sai para fazer as compras para preparar algo para o protagonista comer, Yoichi percebe que na verdade ela era uma garota violenta, mas também bastante bondosa. Chihaya diz que era porque seus pais acabaram
acabaram abandonando elas e desde então, Ibuki sempre se esforçou para cuidar das irmãs e acabou criando um lado mais severo, o que faz o Yoichi se sentir mal porque apenas a chamou de bruta, e a própria Ibuki também se sente mal porque ficou apenas batendo no Yoichi o tempo todo, e eles decidem que quando se vissem de novo iam se desculpar um com o outro. Quando Ibuki e Yoichi se encontram de novo, eles meio que acabam discutindo e logo ficam rindo um do outro, o que faz a Ayami, que tinha se esforçado para fazer um ensopado ao lado da Kagome para o protagonista, ficar se sentindo desmerecida e com inveja porque desde sempre ela esteve em segundo lugar e as pessoas apenas olham para Ibuki e nunca olham para os esforços dela. Acaba que a Ayami tropeça e quase derruba o ensopado, mas o Yoichi se extrapola todo para poder salvar o que ela tinha feito para ele comer, e ela fica toda feliz porque ele gostou de comer o que ela tinha feito, deixando as irmãs surpresas porque fazia tempo que não viu a Ayami sorrir daquele jeito, enquanto que nesse momento duas garotas chamadas Tsubasa e Angela chegaram ao Japão porque estavam à procura do Yoichi. No dojo, Ibuki estava surpresa porque a Ayami começou a ajudar na limpeza e a treinar no dojo também, e tudo isso porque as irmãs Chihaya e Kagome incentivaram ela a tentar se aproximar mais do protagonista, considerando que ele estava em desvantagem por não estar na mesma sala de aula que ele, ao contrário da Ibuki. Mas a Ayami começa a agir de um jeito todo estranho perto dele, e até sai correndo quando ele olha para ela. Na escola, Tsubasa entra para a mesma turma que o Yoichi, e a Angela fica impressionada porque aquela foi a primeira iniciativa da Tsubasa em uma missão como aquela, e apesar da Angela ficar achando que era porque ela queria cumprir a missão de derrotar o Yoichi, a verdade era que ela queria atrasar isso o máximo possível para poder aproveitar a vida de uma garota normal. A Tsubasa está tentando ficar de boa, mas como ela viveu sua vida toda no interior sem ter acesso a nada, ela meio que não consegue se aproximar de ninguém ali da sala, e até corta uma bola de futebol ao meio por reflexo com a mão. Mas ao invés de se assustar, isso chama a atenção do Yoichi e da Ibuki, e assim eles acabam passando um tempo juntos e conseguem se conhecer, o que deixa a Angela impressionada porque tudo parecia uma boa atuação da Tsubasa, apesar de não ser. No fim, Tsubasa não apenas nem desafiou Yoichi, como ainda acaba tendo um crush no Ashizu, mas a Angela insiste tanto em enfrentar o protagonista que simplesmente arranca a roupa dela, o que faz a Tsubasa instintivamente entrar em seu modo de combate. Eu sei, é estranho, mas a Angela explica que apenas quando a Tsubasa está totalmente envergonhada ela é capaz de lutar sem envolver seus sentimentos. Isso faz ela sair na porrada com o Yoichi, mas o Ashizu aparece e intervém porque novamente acaba vendo tudo errado. E como ele foi legal com a Tsubasa, ela simplesmente sai correndo depois do que aconteceu. Angela fica chocada e adia a luta com o Yoichi pra ir atrás da Tsubasa, e as duas acabam discutindo até que a Tsubasa fala que não queria lutar contra o protagonista e apenas queria ter uma vida normal. Angela decide enfrentar o Yoichi sozinha no dojo e conta que elas foram contratadas para derrotá-lo e ganhar dinheiro para reerguer o nome da sua família, mas o protagonista acaba convencendo ela que aquele não era o caminho certo, e a Angela decide recuar de novo, se reconciliando com a Tsubasa e decidindo seguir aquilo que ela queria fazer, ao invés daquilo que foram contratadas para fazer. No final das contas, as duas decidem começar a trabalhar e reerguer o nome da família de forma honrada e não através de meios sujos, e a pessoa que contratou elas decide usar outros meios para poder derrotar o Yoichi. Em outro dia, Ibuki pede pro Yoichi ajudá-la a treinar algumas crianças no dojo, mas ela acaba dizendo que aquilo era apenas uma desculpa para que os dois pudessem treinar juntos. E no meio do treinamento, claro que o protagonista tem a proeza de rasgar um pedaço da roupa dela, e isso faz ela espancar o Yoichi como de costume. A Ayami decide tomar um banho depois do treinamento, e deixa a limpeza do dojo pra Ibuki e o Yoichi. E no meio do banho da Ayami, Chihaya percebe que a motivação que ela provavelmente deveria estar esperando para conseguir desenhar seu mangá estava no Yoichi, decidindo fazer uma entrevista com ele. Ao mesmo tempo, a Shizu decide devolver o lenço que a Ibuki emprestou pra ele um dia desses, e vai até o dojo, mas acaba indo embora depois de perceber que estava vestido de qualquer jeito e usando uma roupa simples demais. Enquanto isso, Chihaya chama o Yoichi pro quarto dela e apresenta o mangá que ela desenhou, ficando super feliz com os elogios dele e então aproveitando o momento para poder tirar algumas informações interessantes do Yoichi, dando em cima do Yoichi como se estivesse interessada nele, mas ele recusa ela dizendo que foi para a cidade apenas para treinar e nada além disso. No entanto, a Chihaya fica rindo da cara dele porque estava apenas brincando com ele desde o começo. Nessa hora a Ibuki aparece e fica chocada com a cena que estava vendo, e a Chihaya já mente falando que foi o Yoichi que foi pra cima dela, o que faz a Chihaya ficar rindo da cena da Ibuki brigando com o Yoichi. A Ibuki conta pra ele que aquele foi o jeito da irmã dela se divertir, porque a Chihaya sempre foi uma garota que mais trabalhou do que se divertiu com os amigos, então apenas agradece ele por passar um tempo com ela. Em outro dia, enquanto Yoichi estava correndo depois de ter feito alguma palhaçada de novo no dojo, ele acaba esbarrando na Kagome e derruba o brinquedo dela, o quebrando. A Ibuki decide ficar pra consertar e pede para o protagonista levar pra Chihaya o caderno que ela esqueceu em casa, e claro que até
para uma tarefa simples como aquela, o Yoichi tem a proeza de entrar no vestiário feminino e ser espancado por todas as garotas da escola no processo. Mas apesar de tudo, ele consegue entregar o caderno para Chihaya, e ela comenta que ficou a noite toda acordada trabalhando no mangá e por isso não conseguiu dormir direito, e eventualmente esqueceu o caderno em casa também. Mas ela agradece pela ajuda e pelo esforço do Yoichi em trazer o caderno de volta para ela. Depois da aula, Yoichi acaba encontrando os moleques falando mal da Chihaya e fica com raiva, mas ele fica com mais raiva ainda quando descobre que eles rasgaram todo o mangá que ela tinha desenhado durante a aula, e a Chihaya tenta esconder do protagonista que estava triste, antes de começar a chorar pelo trabalho perdido. Por esse motivo, Yoichi bate em cada um dos alunos que rasgou o trabalho dela. Voltando para casa, ela agradece ao protagonista pela ajuda e por ter lutado por ela, obviamente deixando a Ibuki e a Ayami com ciúmes da relação deles. Em outro dia, Yoichi acaba recebendo uma carta de amor de uma garota figurante para ir um encontro com ele, mas como o moleque não sabia nem o significado da palavra encontro, Ibuki resolve chamar ele para um encontro, dando a desculpa de que ensinaria ele o básico de um encontro, ou ele acabaria manchando a reputação da família dele como espadachim. Mas fica claro para todo mundo que ela tava levando aquele negócio de encontro a sério demais, até mesmo para ficar escolhendo a roupa que deveria usar. No meio do encontro, a Ayami e as outras irmãs estavam espiando os dois, e acaba que a Ibuki e o Yoichi ficam tendo vários momentos fofinhos juntos, com o protagonista até percebendo que a Ibuki tinha um lado todo fofo que gosta de pelúcias de gatinho. No fim, acaba que eles se divertiram bastante durante o encontro, e o Yoichi realmente compra aquela pelúcia pra Ibuki, mas ele lembra ela que aquele encontro era apenas um treinamento, o que faz a Ibuki ficar abalada, dando a desculpa de ir comprar suco. Nessa hora, aquela mina que chamou o protagonista para o encontro aparece, e o Yoichi recusa o encontro e a declaração dela, falando que na verdade acreditava que duas pessoas apenas deveriam sair caso realmente se gostassem, e do nada a mina saca uma arma para lutar contra o Yoichi, e ele acaba derrotando a garota, assim como a Ibuki derrota uns manos aleatórios que apareceram para dar em cima dela, e logo após isso, todos eles acabam voltando para casa. E aquela garota que apanhou pro Yoichi conta pro cara que a contratou que ela falhou na missão de derrotar o Yoichi, e ele percebe que precisaria ir sozinho resolver essa situação, mas a irmã desse cara também queria entrar na jogada para resolver esse perrengue envolvendo o Yoichi. No final do dia, Yoichi conta pra Ibuki que recusou o encontro daquela garota, e que ainda estava em dúvida se algum dia conseguiria fazer uma conexão real com alguém. E é claro que a Ibuki estava disposta a ser essa pessoa, mas mesmo falando que gostava dele, obviamente a gente sabe que o protagonista é lerdo demais e não vai entender que ela gosta de primeira. Em mais um dia comum no colégio, novamente o nosso protagonista estava fugindo de apanhar da Ibuki. E acreditem, até agora o Ashizu não conseguiu devolver o lenço pra Ibuki, até que ele teve a brilhante ideia de simplesmente devolver o lenço, e também mandar uma carta para aproveitar o momento e se declarar pra ela, mas ele acaba colocando a carta no armário errado e é o Yoichi quem recebe. E na hora ele fica achando que o Ashizu estava interessado em artes marciais, mas antes do Ashizu poder negar, a própria Ibuki convida ele pro dojo, e lógico que o cara aceita sem pensar duas vezes. Em paralelo, vemos que aquele mano que quer acabar com o protagonista contratou outro cara chamado Jinjiro pra poder fazer esse trampo de derrotar o Yoichi, e o estranho é que o cara aceita sem nem querer receber pagamento em troca. O Ashizu vai no dojo pra finalmente se encontrar com a Ibuki, mas algumas crianças começaram a falar com eles porque estavam na frente do portão, e elas queriam entrar para começarem o treinamento. E bem nessa hora a Ibuki aparece, convidando todo mundo para entrar, mas o Ashizu mal esperava que precisava aprender outras coisas primeiro com o Yoichi, o que deixa ele todo bolado. O Ashizu faz o maior esforço do mundo para continuar treinando sob os ensinamentos do Yoichi, apenas porque a Ibuki estava ali de perto observando tudo, mas vendo como ela e Yoichi sempre se davam bem, não apenas o Ashizu, mas a Ayami também fica incomodada com a cena e se retira. Eles acabam passando a tarde toda treinando, e no meio do rolê o Ashizu e o Yoichi entram em uma competição para fazer 1000 flexões, e quando eles conseguem, todo mundo se reúne para poderem comer e passarem um tempo agradável juntos. E impressionantemente, durante todo o episódio, aquele samurai contratado não chegou a encontrar o protagonista. Pra falar a verdade, ele nem chegou na cidade para se encontrar com Yoichi. Galera, será que o protagonista vai conseguir a sua alma gêmea até terminar o anime? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!